Bom dia, são 10 horas e 7 minutos, domingo, começando mais uma live com o tema hoje comunicação. Você sabe se comunicar? Como você se comunica? E quero pedir para vocês para compartilharem esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Oi, Davi! Que felicidade em ter você aqui. Que vocês compartilhem, essa live vai ficar gravada não só aqui no Instagram, mas ela vai para o YouTube. E lá no YouTube você pode compartilhar com o maior número possível de pessoas. É um tema muito importante, como todos os temas que eu trago aqui, e temas que são sugeridos pelas pessoas, as pessoas me pedem. Então eu sempre peço, gente, o que vocês querem escutar? E esse tema, comunicação, foi um tema que chegou para mim essa semana, de várias pessoas que realmente estão com dificuldades na comunicação. São pessoas que estão no comércio, são pessoas que estão tendo essa dificuldade. Por quê? Porque agora que está voltando as pessoas a circularem, essa comunicação está ficando um pouco complicada e um pouco pesada. Porque parou aquela comunicação, né, ao vivo e a cores. As pessoas começaram a se comunicar apenas por um telefone, por mensagens. E aquela comunicação mesmo que a gente tem do nosso dia a dia, ela foi ficando parada. E com isso, o que foi acontecendo com a gente? A gente veio perdendo aquele contato. E a comunicação também começou a ficar defasada com tudo isso. Bom dia, Cris, que prazer ter você aqui. Bom, eu fico esperando as pessoas entrarem, né? Mas eu gosto já de começar, porque como a live fica aí gravada, vai para o YouTube, não tem problema nenhum. A pessoa pode realmente assistir quantas vezes quiser, o tempo que quiser. O que seria comunicação? E como eu falei no começo, essa questão da comunicação que eu estou trazendo para vocês vem de um pedido de uma pessoa que está com maior dificuldade no comércio. O comércio abriu novamente. E ela está percebendo que as pessoas estão muito agressivas na hora de chegarem para comprar. Olha para vocês verem, né? A pessoa chega para poder comprar e ela está sendo, como os outros, ela não está conseguindo levar para a pessoa o que ela quer e ela está levando a agressividade dela, que tanto parece que ficou ali, né, durante esse tempo todo que ela ficou fechada em casa. E é um momento realmente que a gente precisa ter uma alegria de estar podendo já sair, um momento que a gente já poder não ter a total liberdade, mas nós já estamos saindo, nós já podemos entrar numa lanchonete, tomar um sorvete numa saiteria, numa cafeteria, num restaurante, a gente já está podendo fazer isso, mas só que a gente está chegando meio agressivo nesses lugares. E por que nós estamos chegando agressivo nesses lugares? Porque a gente não está conseguindo trazer aquela alegria de poder estar naquele lugar. Isso tudo é porque a gente foi acumulando nesses últimos tempos memórias de medo, memórias de repressão, memórias de incerteza. E essas memórias que estão aqui, né, vibrando em nós, agora estão indo para a rua, vibrar lá na rua. Então, como eu trabalho com memórias, eu trabalho na construção, né, na descoberta da construção das nossas memórias, eu trabalho nessa descoberta realmente do meu ser, o que está vibrando em mim, quais são as memórias que mais estão vibrando, que eu preciso tirar, que eu preciso cancelar. Então vem realmente essa questão agora da nossa comunicação. E a comunicação, ela está jogando para fora tudo aquilo que está dentro de mim. Então tudo que sai de mim, né, está lá dentro. Então se está saindo é porque está aqui dentro. Então toda a minha comunicação hoje, tudo que eu falo foi algo que eu coloquei e que agora eu começo a retirar. E a comunicação, ela veio trabalhando muito pelas linguagens. Quem leu os 4 compromissos, leu, né, agora o 5º compromisso também, entende que toda comunicação nossa ela é feita por símbolos. Então quando a criança nasce, ela tem os símbolos. Ela não consegue falar, mas ela tem os símbolos à volta dela. Então você já parou para poder pensar assim, por que eu chamo Andréia, né? Por que eu me chamo Andréia? Existe alguma coisa que me fez chamar Andréia. Então alguém colocou este nome e alguém que colocou este nome veio com alguma coisa deste nome.
Se você pegar a sua cadeira, por que essa cadeira se chama cadeira? Porque alguém um dia colocou o nome de cadeira. Então são símbolos. Então a nossa linguagem, ela é baseada em símbolos. Então a nossa comunicação são vários símbolos saindo de nós. São vários símbolos que estão ali, ó, saindo pela nossa comunicação. Agora, esses símbolos, a gente trabalha com essa linguagem que vem da nossa origem, que vem do nosso corpo morfogenético. Quando eu falo nesse campo, né, do morfogenético, que são as pessoas que nos criaram, são os nossos antepassados. Então, qual é o tipo de comunicação que eles te ensinaram? Qual é o tipo de comunicação? Então, a coisa mais difícil que tem é a nossa comunicação com o outro. Quando a gente tenta se comunicar com o outro, às vezes a gente esbarra em alguma coisa que não dá certo essa comunicação. E, gente, mesmo dentro da nossa família, existe essa descompensação de símbolos que traz com que a nossa comunicação realmente seja deficiente. Imagina, então, com as pessoas que são diferentes de nós. Então, eu trago muito, hoje vocês vão aprender, assim, por coisas mínimas, como identificar as memórias das pessoas, através das tuas também, e aí você trazer uma comunicação mais sadia. E é muito bom quando a gente tem essa comunicação mais sadia, porque não tem necessidade da gente ficar o tempo todo, né, alfinetando, se esbarrando, brigando, com aquela linguagem, né, agressiva. Não tem necessidade disso. Quando você reconhece o outro através de você, através do que você está trazendo, a comunicação vai fluindo com mais facilidade. A comunicação começa a trazer essa fluidez assim que a gente fala, nossa, como que é bom. E aí a gente sai da ignorância. Né? Já viu quando as pessoas falam assim, nossa, fulano é tão ignorante? O que será que a pessoa está querendo falar com ele é tão ignorante, ela é tão ignorante? Esse ignorante que a gente fala é porque a pessoa não está entendendo a sua linguagem e ela ignora a sua memória, ignora a sua linguagem, então ela parte para a agressão, ela parte para a ignorância, que é o ignorar realmente daquilo que a gente não quer nem saber. Não quer nem saber o que a pessoa está falando, o que ela está sentindo, eu quero saber o que eu estou sentindo. E aí vamos lembrar, quem não assistiu a nossa live Incomodou, Doeu, Leva para Casa, que é teu, ela está ligada também nesses símbolos, nessa comunicação. Ela está ali, bem ali. E se a gente realmente começar a entender todos esses símbolos, toda essa linguagem, a gente vai entender o que é o Incomodou, Doeu, Leva para Casa, que é teu. E por que os casais, já também falei muito isso, também tem live dos casais aqui, no qual eu falo por que muitos casais brigam excessivamente. Por que muitos casais não conseguem se dar bem? E aí, enquanto estão ali naquela fase de admiração, a linguagem são palavras boas, é o coração. Então, são só palavras boas, são elogios, são validações, mas quando você chega no dia a dia, que você põe aquela linguagem para fora, a linguagem das suas memórias, a linguagem do seu campo morfogenético, que é a linguagem do seu meio onde você foi criado, aí a coisa realmente começa a complicar. E aí você fala, poxa vida, eu não imaginava que essa pessoa ia falar isso comigo, não imaginava que o tom de voz... Isso é outra coisa importante. A linguagem, a nossa comunicação, ela vai muito da nossa frequência, do tom de voz que nós usamos. Então, pessoas que excedem na comunicação em falar mais alto e ter uma vibração, né, de agressividade bem alto mesmo, aí a gente começa a perceber que ela vem de uma linguagem também assim. E aí eu falo, por exemplo, quando as pessoas falam assim, você acha que eu vou ser feliz, Andréia? Você acha que eu casando com essa pessoa vou ser feliz? Eu sempre falo com a pessoa assim, você conhece a linguagem da pessoa no qual você vai casar, que você vai morar junto? Não, mas como assim? Você precisa entender a linguagem daquela pessoa porque você vai conviver com ela. E às vezes aquela linguagem vai ser uma linguagem que realmente vai te fazer mal. E aí essa linguagem pode te trazer problemas. E aí a sua comunicação não vai ser boa. E aí quando a gente não tem uma comunicação boa, a gente começa a arranhar a relação.
e desse arranhar a relação, a gente começa a realmente se perder, acabando o respeito. E quando acaba o respeito entre as pessoas, por conta de uma comunicação, aí acabou tudo. E isso não envolve só dentro de casa, envolve fora. E a coisa mais difícil que tem é você lidar com as pessoas no qual você trabalha, porque cada pessoa ali está trazendo uma linguagem. Cada pessoa está trazendo símbolos diferentes naquela linguagem e não é a tua linguagem. Não vai ser a tua linguagem, porque aquela pessoa não conviveu com você. E mesmo numa casa, no qual a gente pega assim, tem uma casa que tem 5 pessoas, as linguagens daquela casa são totalmente diferentes, não são linguagens iguais. São linguagens diferentes, porque na hora dela absorver o que ela aprendeu de símbolos e de linguagem, ela absorveu da forma que existe dentro dela as memórias. Então, o que são essas memórias? Quando nós temos memórias de rejeição, memórias de abandono, memórias de fraqueza, memórias de fracasso, cada um tem a sua memória. E as memórias não são na mesma frequência do outro. Eu posso ter uma memória de rejeição, mas a minha memória de rejeição pode ser diferente da rejeição da Maria. Por quê? Porque a da Maria ela sofreu muito mais rejeição do que eu. E ela sofreu mais e aquilo pregou mais nela. Então tudo isso vai fazer, né, que a minha comunicação e a da Maria seja diferente. Por isso os nossos irmãos têm uma frequência diferente. Eu quero sempre lembrar, eu trago sempre essa história para vocês das 2 pessoas que viram o pai matar a mãe. Ele violentou a mãe, depois ele matou a mãe numa cena trágica e os 2 filhos viram aquela cena. Um filho se tornou médico e o outro se tornou um estrupador que foi preso e não sai mais da cadeia. Qual a diferença entre os 2? A pergunta para eles. Um falou, eu vi a minha mãe ser violentada, ser morta pelo meu pai. O que você acha que eu vou ser na vida? Então, olha o que ele absorveu. Qual foi a linguagem, a comunicação absorvida por ele? Foi de dor? Sim. Foi de revolta? Sim. Mas o que ficou foi a cena que ele viu. Já o outro, o que aconteceu com ele? Por que você se tornou um médico tão famoso? Porque eu vi a minha mãe ser violentada, ser morta. Ele sentiu dor também. Ele sofreu? Sofreu. O que ele absorveu naquela linguagem? Eu vou salvar o maior número possível de pessoas. Porque a minha mãe eu não consegui salvar. Então, 2 pessoas na mesma casa, vendo a mesma cena, com o mesmo campo morfogenético, tiveram percepções diferentes e a comunicação deles foi diferente. Eu vou matar todo mundo, que a minha raiva é tão grande que eu vou matar todo mundo. O outro, eu vou salvar todo mundo. Então, a comunicação, por mais que você tenha sido criado pelos mesmos pais, que você venha da mesma família, a linguagem, ela diferencia pelo que você carrega na sua memória, por aquilo que você viu, por aquilo que você sentiu. E aí você detectando o que você tem dentro de você, você consegue entender o outro através da sua comunicação. Então tem pessoas que são muito calmas, e aí elas são calmas, e de repente quando você vai calma, você pode mexer com ela, você fala o que quer e vai falando, mas um dia essa pessoa realmente resolve explodir e jogar tudo ali o que ela quer. E aí aquela comunicação nunca mais vai ser a mesma. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, porque eu falo sempre na comunicação, a palavra é como uma flecha. Na hora que ela sai, ela não volta mais. Ela vai pegar em algum lugar e ela pega mesmo. Mas você precisa entender se aquilo que pegou foi bom, foi ruim, e o que ficou aqui na hora de você também jogar aquela flecha. Como você ficou? Quantas pessoas que vão engolindo aquilo, vão engolindo, e vão aguentando tudo aquilo e falam assim, não, eu vou entender o outro, mas não consegue se comunicar e falar o que está sentindo. E aí, quando ela vai falar, ela é a pior pessoa do mundo. Comece a perceber também as pessoas que ficam engolindo, e elas começam a ter dores no corpo. Aí elas começam a ter reumatismo, elas começam a ter fibromialgia,
Elas começam a ter muita coisa porque elas estão engolindo aquilo que estava para sair pela comunicação e ela não consegue se comunicar. Então esse chakra aqui, que é o nosso chakra laríngeo, que a nossa comunicação fica sempre bloqueada, que a gente não consegue liberar aquilo. E aquilo a gente começa a ter abafamento. Então a comunicação, quando você quer se comunicar, a gente tem que entender a melhor forma do outro e a sua melhor forma também. Então vamos falar também na questão da crítica, né? Aí as pessoas falam assim, foi uma crítica construtiva? Gente, pelo amor de Deus. Isso eu, Andréia, pelo meu perfil, e depois eu vou explicar um pouquinho disso para vocês, eu detesto receber uma crítica construtiva. Porque crítica é julgar ações. Prestem atenção. Quando você pegar o dicionário ali e você falar assim, o que é criticar? É a ação de julgar. Então você julga o outro em cima daquilo que você vê, daquilo que você sente e principalmente daquilo que está na tua memória. O que está guardado em tua memória é aquilo que você quer julgar o outro. Então você critica, aí você fala assim, foi apenas uma crítica construtiva. Então, às vezes, as reuniões de trabalho, elas não dão certo porque a pessoa fala assim, eu posso tecer uma crítica construtiva aqui? E aí a pessoa que vai receber aquela crítica já começa a se sentir mal. Não, é apenas uma crítica construtiva. Mas apenas uma crítica construtiva, ele está tendo a ação de julgar o outro, ou no comportamento, ou na palavra, ou na ação, ou no projeto que às vezes a pessoa está trazendo. E de repente a pessoa está trazendo um projeto, ela trabalhou naquele projeto e ela está ali trabalhando dia e noite, né? E nem dorme, está muito empolgada, e quando coloca ali, você aceita uma crítica construtiva? Isso acaba com a pessoa, acaba com o projeto. E naquele momento, sabe o que ela constrói ali para ela? Uma memória de fracasso. A pessoa, naquele momento, ela cria uma memória de fracasso que ela não consegue se libertar. E essa memória de fracasso pode levar a pessoa numa depressão. Ah, então foi ela que fez isso comigo? Não, nós carregamos isso dentro de nós. Nós nos permitimos escutar, nós nos permitimos absorver e nós permitimos também liberar aquilo. Poxa, isso não é comigo. Mas por que isso acontece com as pessoas? Vamos analisar. Nós temos perfis comportamentais. Nós temos 4 perfis comportamentais que quando a gente faz a análise comportamental, são os 4 perfis que estão sempre ali. Então todas as pessoas têm os 4, porém nós temos um que é identificado assim, visivelmente. Você bate o olho na pessoa e você já sabe o perfil dela. Então todas as pessoas, prestem atenção, que você for conversar, comece a analisar a roupa da pessoa e comece a analisar também o jeito da pessoa, as mãos das pessoas. Então hoje a gente não pode apertar a mão, porque eu costumo muito ensinar no meu curso de comunicação interpessoal que pelo toque da mão você já sabe quem é aquela pessoa. Se ela vai te pagar, se ela não vai te pagar, se ela é uma pessoa que vai te comprar rápido, se não vai comprar rápido. Mas hoje a gente não pode pegar na mão da pessoa. Mas pelo gesto das mãos dela longe de você, pela roupa que ela está vestindo, você consegue identificar qual é o tipo de comunicação que você vai ter. Então, quando você vê uma pessoa muito distinta, muito bem vestida, e a pessoa tem poucos gestos, né? A pessoa não tem quase gesto nenhum, e ela tem aquele perfil, aquela postura mais reta, é uma pessoa que você não pode ficar conversando bobagem com ela, você não pode ficar conversando muito com ela, e você tem que conversar o extremo necessário com essa pessoa, ser prática com aquela pessoa. Porque se aquela pessoa, você começa a falar muito para ela, vai falando, ela cansa de você e ela não quer comunicar com você. Então, as pessoas que você perceber, que você chegar perto, que ela tem uma postura reta, que ela está sempre bem vestida, que ela tem cores, ela não usa coisas muito coloridas, que ela está sempre assim com cores distintas. Então você percebe que ela está sempre alinhada naquela roupa e a posição dela está sempre ali, ou ela está com o braço cruzado, não é? Ou ela está sempre fechada ali naquela posição. É uma pessoa que você não pode ficar falando muito. É uma pessoa que você tem que falar pouco com ela. Agora, quando você pega uma pessoa
que ela tá sempre assim, ela geralmente, não são todas, tá? Mas geralmente elas usam óculos, elas estão sempre olhando para baixo, elas estão sempre pegando alguma coisa, ou elas estão com um livro na mão, elas estão assim, né, segurando um livro, ou elas estão com uma bolsa, as mãos dela estão sempre segurando alguma coisa. São pessoas tímidas. Essas pessoas, você também não pode ficar conversando e olhando para o rosto dela, que ela sente mal, ela sente mal. Então, quando ela precisa ir em algum lugar, que ela precisa conversar com alguém, até para ir numa loja fazer uma compra, ir numa farmácia comprar uma coisa, aquilo para ela é doloroso. É doloroso. Então, são pessoas que gostam de ler mais, são pessoas que gostam de assistir os filmes, mas são pessoas que vivem naquele mundo dela. Então, não são pessoas que a gente pode ficar também falando muito. Quando você pega uma pessoa que você percebe que a roupa dela está sempre descontraída, aquela roupa assim, ela não tá nem se tá na moda, se não tá. Ela gosta de roupa que veste bem, que não incomoda o corpo. Ela não gosta de sapato apertado, ela não gosta de roupa apertada, mas ela gosta de coisa realmente que você bate o olho e fala, nossa, aquela pessoa tá ali, ó, no mundo dela mesmo, tá se sentindo bem. São pessoas ótimas de se comunicar. Você pode comunicar com ela sempre, ela vai estar sempre ali bem, ela vai te escutar, ela vai falar, ela é sincera, uma pessoa extremamente sincera. Então, essas pessoas, quando você percebe esse tipo de pessoas, você fala assim, como são pessoas boas da gente conversar. Que são aquelas pessoas que elas não ligam para nada, se você tá achando bom ou tá achando ruim, se você tá gostando dela, se você não... Ela não tem mimimi, ela não tem melindre nenhum. Você pode conversar com ela. Só que é um tipo de pessoa também que por ser calma, por conversar e ter esse perfil, você também tem que ter um cuidado, porque quando a pessoa tira ela do sério, aí ela fica extremamente ignorante. Aí ela fala coisas que você fala, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está falando tudo isso. Ela fala. É um momento rápido, mas aquela pessoa põe aquilo tudo para fora, né? Mas ela não põe nada que está guardado, porque ela não guarda nada, ela põe o que ela está sentindo naquele momento. A raiva dela é tanta que ela vai colocar naquele momento tudo o que ela está sentindo. Agora, a pessoa colorida, como eu sou, né, que adora uma coisa diferente, que está sempre ali, né, colocando tudo diferente, adora, são pessoas persuasivas. São pessoas que estão sempre ali, elas vão do 8 a 80 com uma facilidade muito grande. Ao mesmo tempo que ela está rindo, ela pode chorar, ela está chorando, ela pode rir. E muitas vezes as pessoas acham que essas pessoas assim são bipolares. Nossa, ela é bipolar. Pode ter certeza que ela é bipolar. Mas se você perceber que ela se veste sempre colorido, que ela está sempre ali vestindo, que ela está sempre com coisas assim chamando atenção, ela não é bipolar. Ela está sempre ali, é o perfil dela. É o perfil dela de ser persuasiva. Então ela vai estar sempre ali. E são pessoas que falam muito, falam demais. Eu falo muito. Então são pessoas que conversam, gostam de conversar, são pessoas curiosas, são pessoas que estão lendo, buscando e elas querem colocar tudo para fora. Então lê um livro, ela quer te contar o livro inteiro. Ela assiste um filme, ela quer te contar o filme. E ela não espera você assistir. Você está assistindo um filme com ela, ela tá assim, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Então são pessoas assim, eu sou assim. Então eu gostaria que nesse momento você se identificasse. Qual é a pessoa que você é? Então lembrando, nós temos as 4. Então às vezes, aí tem muita gente quando eu falo assim, nossa, eu sou tímida. André, você é tímida? Eu tenho um lado tímido meu que quando ele resolve realmente atuar, não sai uma palavra, não sai. Então eu tenho meu lado pragmático. Lado pragmático é quando a pessoa simplesmente ela fica séria, ela gosta de tudo certinho, tudo organizado, tudo no lugar. Eu também tenho o meu lado pragmático. Não é 100%? Não, mas eu tenho também. Então todos nós temos todos os perfis. Então quando você agora começar a se comunicar com a pessoa, você tem que entender o perfil daquela pessoa. Então, quando você entende o perfil daquela pessoa, você consegue se comunicar com ela com mais facilidade e não magoar essa pessoa com a sua comunicação. Agora, preste muita atenção. Quando você... Não existe aquele negócio assim, fulano me magoou. Se aquela pessoa está te magoando, cabe a você chegar e pontuar para aquela pessoa. Nossa, fulano, eu não gostei do que você falou comigo. Sabe, desculpa, mas eu não concordo com o que você está falando comigo, isso para mim
me machucou, isso está me machucando, mas cabe a outra pessoa entender que você também pode chegar e falar o que você quer, não em briga, mas simplesmente pontuando a sua fala, pontuando a sua linguagem. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Assim como tem aquela pessoa que você percebe que ela sempre veste assim descolada, que tá tudo legal e tudo, e você pode falar com ela o que você quiser, que ela não vai sentir que aquilo para ela tanto faz quanto tanto fez. Ela é uma pessoa que não carrega aquilo. Quando você pega uma pessoa que é muito pragmática, que é aquela pessoa que você aí começa a falar muito, ou fala coisa que não deve, ela não vai falar com você, mas ela vai ficar pensando assim, pelo amor de Deus, que coisa mais chata, que pessoa chata. Ele vai ficar, e ele vai escorregar de você, ele vai sair, vai te deixar, dá licença, eu preciso ir ali. Ele vai sair, vai te deixar falando sozinho. Né? Quando você percebe que a pessoa é tímida, então a pessoa simplesmente fala assim, eu preciso sair daqui correndo, que eu não posso ficar aqui. E quando é um persuasivo, ele vai ficar te escutando. Agora, todas essas pessoas que são persuasivas, elas são melindrosas. Elas carregam um melindre excessivo dentro delas. O que quer dizer isso? Elas se magoam com muita facilidade. Então, se você se magoa com a fala do outro, poxa, aquela pessoa me magoou profundamente, e todas as pessoas te magoam profundamente, perceba que você é melindroso, que você está tendo melindre. E está na hora de limpar essa memória de pessoas melindrosas. E de onde vem isto? Vem da rejeição e do abandono. Percebam também que muitas pessoas que às vezes falam muito alto e elas querem aparecer mais do que os outros. E quando elas entram num lugar que elas cheguei, né? E começam naquela eu quero aparecer, gente, eu estou aqui. São pessoas que têm memórias de abandono. Em algum momento na infância delas, elas sofreram abandono. Pais que esqueceram muitas vezes ela na escola, né? E esqueceram de buscar. Nossa, eu esqueci de buscar meu filho na escola. Pessoas que foram esses mínimos abandonos, quando acontecem frequentemente na infância, ela cria essa memória de abandono e quando ela cresce, a intenção dela é aparecer para todo mundo. Então ela quer aparecer, ela fala alto, ela quer falar e ela fala aquilo que quer e o que não quer. Já diferente de tudo que vocês puderem. Então, quando você perceber que aquela pessoa é uma pessoa que traz uma memória de abandono muito grande, cabe a você acolher aquela pessoa. Ela não precisa falar alto. Você pode acolher aquela pessoa e dar atenção, mostrar que aquela pessoa é importante, que aquela pessoa tem uma importância. Quando você pega pessoas que têm essa questão de rejeição, né? A pessoa que se sente rejeitada, ela sente mal com qualquer tipo de crítica. Então, qualquer coisa que você fala para ela, ela vai se sentir super mal. E o que acontece com uma pessoa que tem uma memória de rejeição? Pessoa que tem uma memória de rejeição, aí você conversa com ela, ela entra no melindre, do melindre ela começa a se sentir muito mal, ela começa a se sentir magoada e ela começa a se sentir mais rejeitada ainda. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela fica mal. E as pessoas que mais agridem o persuasivo são os pragmáticos. Então, as pessoas pragmáticas, quando não dão conta de escutar, né? Ela pega e fala assim, fulano, menos, fala menos. Aquilo para a pessoa que é persuasiva, para a pessoa que tem o melindre, é enfiar uma faca no coração e a pessoa se sente mal. E aí ela começa a se sentir fracassada. E aí a memória de fracasso dela cria um padrão holográfico maior. E ela vai começar a atrair só pessoas rejeitadas para ela. Ela vai começar a atrair escassez para ela. Ela vai começar a atrair só gente realmente na mesma frequência que ela está de rejeição. Gente, olha como é importante a gente saber comunicar. E a gente não sabe comunicar com ninguém. E você tá ali, você tem um filho só. E você consegue criar o seu filho e chegar o seu filho lá com 40 anos de idade e você fala assim, poxa, eu não sei comunicar com meu filho. Eu não sei como é que meu filho gosta de comunicar. Você não consegue comunicar com seu filho de 40 anos. Você não consegue. Por que você não consegue? Porque você não prestou atenção no seu filho durante 40 anos
para entender o que foi colocado lá no campo dele, na infância, né? O que aconteceu com ele? São quantos filhos, gente, que vão para a escola e sofrem rejeição de professor, sofrem bullying, sofrem qualquer coisa na escola e não contam para você. E não conseguem te contar absolutamente nada. E aí eles sofrem dessa rejeição e aquilo vai criando um padrão e a mãe não sabe o que está acontecendo. Como é bom a gente perguntar para os filhos da gente: está acontecendo alguma coisa com você? Quer se comunicar comigo? Eu posso te ajudar? E você apenas escutar. Quantos pais a gente não conhece os nossos pais? Porque os nossos pais raramente contam as suas histórias para nós. A história da família é uma comunicação. E eu estava essa semana conversando com meu pai e tentando trazer da memória dele o que ele viveu, e a gente falando da Segunda Guerra Mundial, ele foi me falar quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Eu falei: o que aconteceu? Ele virou e falou assim: todas as pessoas saíram na rua e foram apanhando ramos e saíram cantando pelas ruas e balançando os ramos na rua. Isso para mim foi tão lindo, conhecer essa linguagem, essa memória dele, que é a memória que ele tem de um ramo balançando no final da guerra. Então, quando a gente conhece a linguagem dos nossos pais, a gente consegue comunicar com os nossos pais com muito mais facilidade. Mas quando a gente não conhece, a gente só cobra os pais da gente. Então, filhos que cobram muitos pais, filhos que não têm paciência com os pais, filhos que não querem escutar os pais, que acham que tudo que o pai está falando é bobagem, é porque eles não conhecem as memórias dos pais e não conhecem as histórias dos pais. E aí os pais também começam a não querer conhecer as histórias dos filhos. Então essa comunicação ela é muito boa. Não é a gente falar só bobagem. Às vezes a gente se reúne com a família e a gente quer falar só bobagem. Aí um quer contar do vizinho, quer contar o que viu no YouTube, quer contar e começa a mostrar ali no celular um monte de bobagem, mas ninguém tem ali o prazer de contar suas histórias. Como eu fui, o que aconteceu comigo, por que aquilo aconteceu, como eu fiquei, e trazer as histórias e a gente falar assim: poxa, eu não sabia que você tinha passado por isso. Um dia meu pai falou comigo: eu não sabia que você tinha passado por isso. E eu falei assim: às vezes porque você estava tão ocupado, né, trabalhando, que eu não podia chegar para poder te contar, porque sempre era assim: não, depois você conta para mim, não, agora mesmo, só um minutinho, né? Nós fazemos isso também, só um minutinho, agora eu não posso falar com você não. Então, gente, a comunicação, ela hoje está muito defasada também pela falta de atenção que nós damos por essa linguagem, por esses símbolos que nós trazemos e as histórias. Então, conhecer as histórias, conhecer a linguagem, conhecer esses símbolos das pessoas que estão mais próximas da gente, faz com que a gente tenha uma comunicação melhor, faça com que a gente tenha uma comunicação mais gostosa, faça com que a gente realmente ame a pessoa e a gente respeite a pessoa. Então, quando alguém chega perto da gente e fala alguma coisa que a gente não gosta, nós precisamos ali recolher o melindre e falar assim: poxa, peraí, se ela tirou isso da boca dela para falar, é porque estava dentro dela. Então, primeiro, isso me pertence? O que ela está falando é meu, me pertence? Se eu sofrer com aquilo, me pertence. Se eu ficar com raiva da pessoa, me pertence. Se eu brigar com a pessoa, aquilo me pertence. Mas se eu tiver aquele olhar de falar assim: poxa, ela falou isto, ela está sentindo isto. Eu vou contar outra coisa para vocês que aconteceu. Eu venho trabalhando o meu melindre e eu fico cada dia mais feliz quando eu consigo passar por cima e falar assim: poxa, eu consegui superar o meu melindre. E foi difícil eu descobrir que eu era assim. Eu estava assistindo uma aula de um professor meu aqui, ele numa live, ao vivo, ele tentando fazer uma venda, né? Tem pessoas que estão aqui que já escutaram eu contar isso. E de repente eu faço uma pergunta para ele ali, escrevendo. Quando eu fiz a pergunta, ele ficou com tanta raiva, o olhar dele, e ele falou assim: ô Nogueira, porque veio meu nome, Nogueira, e ele começou a me xingar ao vivo. Tinha milhares de pessoas ali do mundo inteiro escutando e ele começou a falar mal, me xingando, e foi me xingando.
Eu acho que em outro tempo eu ia me sentir tão mal, que eu ia desligar, eu ia sair da live, eu ia chorar, eu ia ficar terrível. Não, naquele momento eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu não consegui expressar bem a minha comunicação com ele. Na mesma hora eu entrei e coloquei assim, professor, desculpa. Aí ele percebeu que eu era aluna dele, que até então eu não tinha percebido. Falei, professor, me desculpa. Não foi isso realmente que eu quis te perguntar. Talvez você tenha entendido mal a minha pergunta, mas o que eu perguntei foi assim. E aí quando ele viu a minha resposta, o que eu tinha escrito, ele falou assim, tudo bem, e passou. Acredite se quiser, eu realmente não me senti mal. O que eu senti, eu falei, nossa, coitado dele. Ele vai perder várias pessoas, que ele estava fazendo uma venda, ele vai perder várias pessoas pela resposta ignorante que ele me deu naquele momento. Coitado, eu senti mal para ele, e eu tinha que... Por isso que eu pedi desculpa, pedi perdão ali na hora, para que ele não perdesse os alunos dele. E eu gosto muito dele, e ele é um excelente professor, eu não podia deixar aquilo. Quando terminou a live, ele entrou no meu telefone privado para me pedir desculpas. Andréia, me desculpa, eu fui grosso com você, eu não deveria ter falado o que eu falei com você ao vivo. E começou, eu falei, não, tá tudo certo. E realmente para mim estava tudo certo. Então, quando nós chegamos nesse ponto de quando a pessoa fala com a gente, quando a pessoa critica, né? Deus me livre dessa crítica construtiva, mas quando a pessoa chega nesse ponto de falar alguma coisa que a gente não consegue sentir, mas a gente consegue entender através de um contexto realmente inteligente, de uma emoção inteligente ali naquele momento, você percebe que as suas memórias estão sendo curadas. Você percebe que as suas memórias indesejáveis já estão indo embora e que você não está mais fazendo uso daquilo. André, você consegue realmente limpar 100% das suas memórias? Já pessoas me perguntaram isso. Claro que não, gente. Nós estamos na Terra, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para passar pelas nossas provas e para saber se tudo aquilo que a gente veio na Terra, toda a nossa missão, todo o nosso planejamento, todos os nossos talentos trazidos aqui para a Terra, se realmente nós estamos fazendo uso deles. Então, eu posso falar que eu vou consertar 100% em alguma coisa, mas nem tudo eu vou consertar a 100%. Então, olha a importância da gente realmente já começar a fazer a nossa autoanálise nessa comunicação. Então, conversei com a pessoa, fiquei chateado com aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa acabou com meus dias. Aquela pessoa acabou comigo. Não consigo nem olhar para ela. Tomei uma birra dela. Opa, incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Aquilo está dentro de você, né? Então, aquilo está dentro de você, não está dentro da outra pessoa. Está dentro dela, sim, porque ela tirou e jogou fora, mas ela jogou fora para você aquilo que ela queria. Então, quando a gente fala assim, a palavra é como uma flecha. Uma vez ela foi, ela não volta. E aonde você acertou aquela flecha, né? Na pessoa que estava ali. Qual foi o seu alvo para acertar? Aí a pessoa que recebeu aquela flecha, ou ela pode desviar da flecha, ou ela pode ficar ali esperando aquela flecha chegar. Aí vai doer. Mas se aquilo não é para você, se aquela palavra não é para você, você vai desviar daquela flecha. Você não vai ficar na frente dela, porque ela não te pertence. Opa, peraí, que aquilo não é meu não. Essa flecha não é para mim. Então, qual é a flecha realmente que está acertando o seu coração? Não está na hora de a gente começar a arrancar essas flechas jogadas e imaginar que a dor está em mim e que quem precisa curar sou eu? A comunicação faz isso. Nós precisamos comunicar, nós precisamos trazer essa fluidez de comunicação, né? Então, quando você analisa realmente o perfil da outra pessoa, a sua comunicação começa a ser muito melhor. Então, essa é a dica de hoje que eu dou para vocês. Comece a analisar esse perfil da pessoa. Quando a pessoa chegar perto de você e começar a comunicar, olha para a vestimenta daquela pessoa e você vai saber o que você pode e o que você não pode falar. Olha, essa pessoa eu preciso falar menos possível. Essa pessoa eu posso conversar com ela, não posso olhar para ela. Essa pessoa eu posso conversar com ela. Então, quando a gente vai trabalhar, quando a pessoa realmente...
Querem ver uma pessoa persuasiva? É a pessoa que vive batendo nas costas. Oi, bate nas costas. Tudo bem com você? E dá aquele tapinha nas costas. O tapinha nas costas é a pessoa persuasiva. A pessoa que está sempre ali 880. 880. Às vezes você consegue realmente fazer alguma coisa, atingir, e às vezes não. Então comece a analisar pela vestimenta da pessoa qual é a comunicação que você vai usar daqui para frente. Comece hoje a se analisar. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou uma pessoa persuasiva, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa pragmática, eu sou uma pessoa que está tudo certo, eu sou zen. Que tipo de pessoa realmente eu sou? E com quem são as pessoas que eu estou comunicando. Então, olha como é bom também quando a gente consegue analisar aquelas pessoas da nossa família e fala assim, olha, esse é assim, e a gente começa a já fazer um exercício, né? É muito difícil, mas a gente já começa a fazer um exercício de tratar aquela pessoa conforme ela é. Então, isto é o respeito. Então, eu preciso respeitar o outro através da minha comunicação. Mas quando existe essa quebra desse respeito, eu preciso também trazer em mim o que eu preciso curar em mim, porque a memória está em mim, tá? Então, nós vamos fazer agora a nossa mentalização. Vou colocar uma música para vocês. Quem tiver água, gente, um copo d'água, por favor, coloque o copo d'água aí que nós vamos fazer uma fluidificação nessa água. Essa água pode ser tomada durante o dia todo, tá? Não precisa ser tomada somente agora. Você pode também pegar um copo d'água e com essa fluidificação que nós vamos fazer agora, pode colocar depois e completar com 1 litro, pode dar para todas as pessoas da casa. A gente vai colocar agora nessa água um floral do raio de ouro. Então vamos para a nossa meditação. Fecham os olhos, por favor. Respirem bem fundo. Vá respirando e liberando o ar. Quero que vocês sintam a presença agora do primeiro corpo de vocês. O seu eu superior, o seu Criador, aquele que te criou, a sua centelha divina. Respire fundo. Se envolva agora no grande abraço desse eu superior. E esse eu superior está dizendo para você: está tudo certo. Não se magoe. Está tudo certo. Tudo que você está vivendo no dia de hoje está certo. É para que você enxergue a vida de uma forma melhor, mais inteligente. Vá respirando fundo e sentindo esse abraço apertado desse eu superior, o seu Criador. Respire fundo, libere o ar. Se entregue neste momento nos braços do seu Criador. Se entregue com todo o amor possível. Deixe o seu primeiro corpo fluir por todos os outros corpos. Deixe ele fazer com que o seu 8º corpo, a sua aura, possa brilhar tão forte que o seu ambiente neste momento sinta essa presença. Divindade, se eu fui magoado, magoada por algo que me falaram, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Divindade, se eu magoei alguém, é porque dentro de mim já estava magoado. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Divindade, cancela em mim, cancela em mim, cancela em mim toda má comunicação. Cancela agora, cancela agora, cancela agora. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Divindade,
Se neste momento eu sinto que as minhas palavras feriram alguém, eu lhe peço perdão. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Divindade, se eu percebo neste momento que estou ferido, que estou ferida pela comunicação de alguém comigo, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu peço que limpe todas as memórias indesejáveis nesse momento das péssimas comunicações. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Pense na pessoa agora que te magoou com palavras, que te feriu com palavras. Pense na dor que essa pessoa fez com você ao se comunicar coisas que você não desejava. E te perdoe, porque essa dor está dentro de você. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Coloque o copo de água nas mãos agora. Segure o seu copo de água com bastante carinho, com bastante amor. E neste momento, nós vamos ativar o floral Raio de Ouro. Divindade, ativa agora, ativa agora, ativa agora os florais Raio de Ouro na água de todas as pessoas que estão agora me ouvindo. Ativa agora, ativa agora, ativa agora. Pulsar, 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 pulsar agora o raio de ouro, os florais curativos, raio de ouro nesta água. Que esta água possa curar qualquer dor, qualquer mágoa da comunicação que veio e que está me magoando e que está me ferindo. Ao tomar essa água, eu limpo em mim, eu limpo em mim, eu limpo em mim toda a má comunicação que me magoou, que me feriu. Essas pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo, mas eu sei o que eu estou sentindo. Cabe a mim limpar em mim o que está em mim, agora e sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que todos vocês tenham um domingo maravilhoso. Que esse domingo, não só o domingo, mas a semana, que está se iniciando hoje, seja uma semana de reflexão. Que vocês possam interpretar as comunicações dos seus familiares, das pessoas no qual vocês trabalham, das pessoas no qual vocês vão conviver, que às vezes vocês nunca viram, que vão chegar perto de vocês para comunicar alguma coisa, que vocês possam entender vocês, para depois entender o outro. Que a felicidade possa invadir o coração de cada um de vocês nesse domingo. Amo vocês e que essa semana seja iluminada pelas boas palavras. Que vocês escutem e falem coisas boas. Gratidão, gratidão, gratidão enorme. Beijo no coração de cada um de vocês.